Bom, boa tarde a todos. É com muita satisfação que nós recebemos aqui no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados essa exposição sobre personagens tão importantes da nossa migração, de Ricardo Levinsky, e isso se insere no esforço dessa nova gestão. Nós estamos há 6 meses na direção desse instituto, que já contou, inclusive, no seu conselho deliberativo com o professor Slack, e é uma ideia do então reitor Elcio Trindade de constituir um instituto de caráter interdisciplinar que trabalha, na realidade, com toda a universidade. Nosso corpus é um professor, um diretor, 3 funcionários e 5 bolsistas. E temos esse espaço. Então, nós tentamos, nessa nova gestão, primeiro, fazer atividades regulares de conferências, de debates interdisciplinares, que nós chamamos de ciclo de estudos, de conferências sobre estudos avançados em ciências e humanidades. Amanhã, quinta-feira, nós temos a última sessão, fizemos 14 conferências e painéis, será sobre padrões de saúde e mortalidade do século XXI, do professor Galdani, da medicina. Começamos uma atividade junto com o museu da universidade chamada Construindo Saberes, não sei da qual esta exposição está sendo acolhida. Temos um ciclo de cinema todas as terças-feiras, às 5 da tarde, convidados, várias sugestões também, tentando. E, finalmente, tivemos também um ciclo chamado Universidade do Futuro, em convênio com a Associação de Docentes dessa universidade. Além disso, nós temos tido conferências, reuniões de trabalho, nós chamamos de oficinas, Mileia, que são muitos professores que passam. Tivemos aqui já um diretor da ONU, que trabalha com reforma sobre a segurança, está nesse momento o professor visitante da Escola de Altos Estudos de Paris, falando sobre o período da complexidade. Tivemos já um professor da Universidade de Coimbra, o professor Pedro Espanha, do Centro de Estudos Sociais. Tivemos outras pessoas, tivemos uma reunião com o Unesco, nós vamos aqui sediar um observatório de segurança cidadã, um convênio com o Unesco, Secretaria de Segurança, e também vamos dar início a uma reforma aqui do nosso espaço, que nós vamos construir, que está previsto no Estatuto, um centro de informações do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, e estaremos publicando semana próxima, o primeiro edital de constituição de redes interdisciplinares e multidisciplinares de pesquisa. Vai ser a nova forma que irá o ILEA acolher pesquisadores da URG e de outras universidades. Será um edital público, universal, seguindo todos os critérios das agências de fomento. Esse instituto passará até a partir de 31 de dezembro a ter uma nova forma organizativa. Os atuais grupos estarão às suas atividades em 31 de dezembro e alguns, se o quiserem, são convidados a apresentar a proposta desse edital. Por isso, nós estamos realizando o que está previsto no Estatuto desse Instituto, de ser um local universal, amplo, aberto a toda a coletividade da URG e outras instituições, no sentido de promover o saber interdisciplinar, multidisciplinar, e discutir as grandes questões científicas, políticas e sociais do nosso tempo. Nessa linha, nós queremos convidá-lo na quinta-feira, às 17 horas, em conjunto com o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, estamos promovendo um debate sobre os jovens nas ruas, o protesto nas ruas do Brasil nesse momento, que estará disponível na internet. Já temos 20 mil acessos sobre o Facebook, isso representa alguma coisa. Pode ser que tenhamos algum público, né? Bom, então eu queria agradecer ao trabalho do Juan, da doutora Thaís Winsanovic, da professora Regina Weber, e a presença do desembargador, escritor e consulário da Polônia, doutor Wilson Rodrigues, assim como do professor Francisco Carvalho Júnior, que é historiador do Grupo de Pesquisa de História do FCH dessa universidade. Essa atividade será disponibilizada amanhã no YouTube, no canal que o
dispõe. Então, eu passaria de imediato a palavra à professora Thaís Vencenovic, que é doutora pela PUC e pós-doutora nessa universidade, chamada professora Regina Dutra. Boa tarde a todos. Eu inicialmente peço desculpas pelo atraso, eu saí hoje cedinho de Erechim, mas a chuva me acompanhou até Lajeado, intensamente. E é uma honra muito grande estar aqui, de ver não só a professora Regina, o Francisco, e em especial a família Gardolinski, que possibilitou não só a mim, mas a diversos pesquisadores e a um acervo inteiro de uma instituição pública possuir fontes tão preciosas quanto as produzidas pelo engenheiro Edmundo Gardolinski. A produção que nós veremos, ela tem objetivo pedagógico, ela está inserida dentro de um projeto de extensão e tem por objetivo central circular por universidades e escolas públicas, trazendo um pouco da história desta figura tão importante para a imigração polonesa, que é o engenheiro Edmundo Gardolinski. Então, é uma produção doméstica, porém, ela tem já tido inserção em diversos municípios. Eu também já comunico que não posso permanecer muito tempo, porque ainda hoje eu me desloco para o município de Chapecó, pois amanhã nós teremos essa mesma atividade no município de Chapecó. E mais 8 municípios do oeste de Santa Catarina estarão recebendo o documentário. As imagens, elas são, grande parte foram produzidas pelo próprio engenheiro Gardolinski. Essas imagens estão ou no NPH ou no acervo do Arquivo Histórico Municipal de Erechim. E os depoentes, então, eles foram escolhidos por terem assim uma identidade com a temática. Então, eu acho que nós já poderíamos rodar essa nossa iniciação, né? Introduziu diversas categorias sociais na esfera produtiva nacional. Alemães, italianos, judeus, poloneses, russos e demais atuaram de forma significativa no processo de modernização da economia brasileira. Calcada no desenvolvimentismo, chegaram profissionais liberais diversos e uma massa populacional que tinha como função cultivar a terra. No grupo de imigrantes poloneses destacou-se a mão de obra agrícola, sem desconsiderar as demais categorias. Nessa lógica, faz-se necessário apontar a contribuição de um filho de imigrante polonês, Edmundo Gardolinski. Nascido em 22 de abril de 1914, no município de São Mateus do Sul, no estado do Paraná, filho de Mariano e Maria Gardolinski. A família que Edmundo Gardolinski nasceu em 1922 pouco se diferenciava das demais famílias que viviam nos núcleos coloniais poloneses no interior de Curitiba, estado do Paraná. Seu pai, Mariano Gardolinski, era polonês e católico, como tantos outros milhares que estabeleceram no estado do Paraná após 1875. A família Gardolinski estabeleceu-se através da Comissão Colonizadora do Vale do Rio Iguaçu, na região da Palmeira, fundado por Edmundo Sebastião Voss Saporsky, região a qual contabilizou entre 1890 e 1895 em torno de 8.200 imigrantes poloneses. De infância agradável e filho estimado, foi incentivado pela família
a buscar reconhecimento social através da educação. Estudou no Instituto Santa Maria, em Curitiba, onde frequentou o curso ginasial. Fez os seus estudos secundários no Colégio Henrique Sienkiewicz, onde deu início à sua vida pública. Atuou como presidente da entidade estudantil Sarmacja. Em Curitiba, graduou-se na Faculdade de Engenharia do Paraná, onde obteve o diploma de engenheiro civil, pontes e arquitetura. Concomitante à frequência do curso de graduação, trabalhou como topógrafo e engenheiro auxiliar da 9ª Região Aeronáutica na construção de diversos campos de aviação no Paraná e Santa Catarina. Em 1942, passa a residir em Porto Alegre para desempenhar importante função: construção do conjunto habitacional Passo da Areia, mais conhecido como Vila do IAPI. Nesse projeto, coordenou a função de construir 2.533 unidades residenciais, parque esportivo, estação de tratamento de esgotos, 40 lojas comerciais e escolas, abrangendo uma área de 70 hectares e 15 quilômetros de ruas pavimentadas, sempre considerando o processo de urbanização funcional. A Vila do IAPI consiste em um conglomerado de prédios e de casas de arquitetura peculiar e semelhante, criado nas décadas de 1940 e 1950, durante a gestão do prefeito Hildo Meneghetti, para abrigar trabalhadores da indústria. A Vila do IAPI foi planejada conforme a concepção urbanística de cidade-jardim, tendo sido o primeiro conjunto residencial do país. Foi inaugurado no ano de 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas. Além dos serviços inerentes à construção da Vila IAPI, atuou no acompanhamento da obra do edifício sede do IAPI, a Avenida Borges de Medeiros, no Hospital do Médico, na reforma da Igreja Nossa Senhora Zestochova, construção da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Vila do IAPI. Também projetou diversas igrejas cristãs católicas construídas nos núcleos coloniais poloneses. Em 1945, após namoro e noivado, Gardolinski casou-se com Zenóbia Wroleska. A família Wroblewski exercia grande trânsito na sociedade carioca e porto-alegrense, característica que aproximou Zenóbia e Edmundo. Sobrinha do antigo cônsul da Polônia em Porto Alegre, teve destacada atuação junto à comunidade polonesa no Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Pessoa culta, refinada e ativa, sempre esteve ao lado do marido na preservação e divulgação das tradições de seu país de origem. Do matrimônio tiveram 3 filhos: Edmundo Júnior, administrador de empresas, e André Henrique, advogado. Teve também a filha Estela Maria, advogada. Visualizando a trajetória política, profissional e sociocultural de Gardolinski, emerge com clareza sua integração às práticas políticas brasileiras e sua condição de assimilado exemplar, descendente ideal de imigrantes. Gardolinski, ele atuou em sua vida no sul do Brasil. Ele é natural de São Mateus, no Paraná, formou-se em engenharia em Curitiba, mas atuou a maior parte de sua vida, os últimos 30 e poucos anos, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E atuou num período da história do Brasil, evidentemente, extremamente marcante, de muitos acontecimentos, de muitas contradições. Ele nasce em 1914, no Paraná, em São Mateus do Sul, e falece em Porto Alegre em 1974. Então é nestes 60 anos de vida que ele atua. E ele atua não apenas profissionalmente como engenheiro, em que ele se destaca e será objeto de outras considerações neste documentário, mas também atua fortemente e qualificadamente, principalmente numa espécie de apostolado, uma espécie de militância
para a recuperação, para o resgate do universo e dos valores polônicos no Brasil. E para isso ele se motivou, se preparou, se dedicou ao longo de toda a sua vida. Essa classificação não é tão simples no discurso. Entretanto, sua participação em destaque nas atividades religiosas e sociais elevou a condição de elite étnica. Fato esse tem como base, por um lado, de ter sido bem-sucedido e também apresentado como decorrência da polonidade, isto é, o sucesso profissional como identidade étnica. A mansão do engenheiro Edmundo Gardulinski transformara-se numa espécie de quartel-general dos poloneses. Embora não tivesse nomeação oficial, contudo, era considerado como que embaixador, cônsul, representante da colônia polonesa, líder, centro de atração e irradiação de tudo que se relacionasse com o tema polonidade. Enquanto filho de imigrantes poloneses, desenvolveu o espírito de registrar atividades socioculturais e religiosas da etnia. Essa dedicação permitiu que o mesmo formasse um significativo acervo que lhe assegurou escrever artigos referentes à história da imigração polonesa no Rio Grande do Sul, publicados inicialmente nos meios Diário de Notícias de Porto Alegre, Blut e Calendários Blut em Curitiba, e alguns desses artigos foram traduzidos e publicados também na Polônia. Passou a pesquisar o assunto nos arquivos governamentais, particulares e a visitar as próprias colônias, recolhendo fontes e fotografias. Colaborador da Enciclopédia Rio-Grandense, publicada pela Editora Regional Limitada em 1958, com o título Imigração e Colonização Polonesa, pode ser considerado um marco na preservação da memória do presente grupo. Esta ação, que se dá sobretudo nos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ela é uma ação que procura, como eu disse, resgatar o universo polônico, resgatar a autoestima. E para isso, ele muito objetivamente vai detectar, vai mostrar, através da pesquisa, através da visitação, todos esses elementos. Por exemplo, a questão das escolas, as escolas organizadas por esse mundo polônico, por esses grupos, por essas populações. E ele vai em loco no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, lá nos mais remotos rincões, colhe dados objetivos, infatigavelmente pesquisa, infatigavelmente documenta estes fatos. E os documenta também depois, através de um farto trabalho de fotografia, de palestras, de conferências e, sobretudo, escritos em numerosos textos, numerosos artigos. Gardulinski, seu olhar fotográfico, interessou-se como as sociedades deram respostas diferentes às condições do meio natural e como deles se apropriaram e se desenvolveram no decorrer do processo de ocupação e povoamento das localidades. Seus cliques dirigiram-se a lugares variados e espaços diversos. Entretanto, sua grande sensibilidade deu-se por conta das orquídeas. Suas fotografias em torno das orquídeas viabilizou construir olhares de entrever novas formas dos homens, se interrelacionarem com o meio natural, não somente como espaço de exploração, mas de bem-estar e estética. Sua predileção pelo ato de fotografar, segundo seu filho Edmundo Gardulinski Jr., inicia-se antes mesmo de residir no estado do Rio Grande do Sul. É possível identificar fotografias feitas no tradicional bairro Saco dos Limões de Florianópolis, ainda em meados da década de 1970. Num olhar mais preciso, pode-se apontar cliques referentes à agricultura familiar, arte, colonização e povoamento de Santa Catarina e Paraná, educação e escolas essencialmente religiosas, festas religiosas cristãs católicas, etnias e imigrantes, alemães, italianos e poloneses, igrejas, indústria, meios de transportes e sua segunda paixão, orquídeas.
Vários foram os momentos aos quais Gardolinski foi homenageado por suas funções profissionais ou atuação nos grupos socioculturais. Também foi partícipe ativo da vida político sul-rio-grandense. No Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, ou na história brasileira, se divide em dois momentos. E antes e depois de Gardolinski, antes e depois dos seus trabalhos. E aqui a gente vai falar da nossa proximidade através da presença de Edmundo Gardolinski quando foi candidato a deputado estadual e esteve muitas vezes em nossa casa porque meu pai, vindo em 1930, ele assim, procurava que os poloneses prestigiassem os poloneses. E ele sempre dizia, ite dos ferro, vai ao teu, prestigia o teu patrício. E em 54, quando Edmundo Gardolinski foi candidato a deputado estadual, meu pai também batalhou nessa causa. E um representante na política partidária fazia parte, então, desse ideal que meu pai tinha, de que os poloneses se ajudassem e crescessem. E ele via isso em outras etnias e referia muito nas conversas em casa entre nós e com os amigos. Eu tinha apenas 9 anos na época, mas lembro nitidamente do último comício que meu pai foi e que voltou muito desanimado. Muito desanimado, cabisbaixo, eu diria, e temendo a derrota. E foi o que aconteceu na eleição. E nós tínhamos um moinho colonial que ficava, onde hoje se localiza a Comil, na colônia atrás da empresa Comil. E a porta do moinho era bem grande, bem alta, e ela estava toda formada com a propaganda do Edmundo. E daí, o meu pai deixou ainda por um tempo aquela propaganda. E no dia que veio o resultado e foi reconhecida a derrota, o meu pai chorava como uma criança. Para ele, isso foi incompreensível. Mas aí que ele sempre reforçava o seu pensamento, ite dos fego. E eu acho que fazia apenas 24 anos que eu pai tinha vindo ao Brasil. Então, isso era uma forma muito difícil para ele superar. Mas, talvez para a família do Edmundo, hoje, isso seja importante saber que tinha muitos irmãos da causa política do seu pai em todo o Estado. Então, em 1954, ele aceita um convite para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pelo Partido Libertador. E o resultado eleitoral foi bastante modesto. Sua vida pública e seu trabalho sempre foram norteados e inspirados por diretrizes e premissas concretas, como o diagnóstico dos problemas urbanos a partir da compreensão da evolução histórica de Porto Alegre, benefício da coletividade, alcance social, moralidade administrativa, escolha da equipe de trabalho baseada em critérios de competência e rígido planejamento e controle financeiro. Até pouco tempo atrás, fui surpreendido por um comentário muito positivo do nosso querido pai em um órgão público quando apresentei minha identidade, André Gardolinski. Também éramos uma família que vivia intensamente a vida e o envolvimento do pai com a sociedade. Nossas férias eram de longas e programadas viagens. Como fui o primeiro filho, acredito que tive mais oportunidades de viajar, conhecer e descobrir muitos locais. Raramente viajávamos sem um propósito. Entrevistar, fotografar, conversar, e depois dessas conversas resultavam em longas e extensas anotações. Edmundo Gardolinski Jr. Concluo uma missão pública que a vida me confiou. É muito reconfortante poder dizer que o destino foi muito bondoso comigo e com meus queridos, e que procurei retribuir a generosidade da sorte.
buscando sempre alcançar um único objetivo: o benefício da coletividade a que servir. Alguns desagradei, outros promovi, mas sempre na certeza do acerto. Edmundo Gardolins. Já nos deu essa boa palavra, só vou mais. A professora Regina Veiga, dessa questão. Boa tarde a todos. Agradeço aqui ao José Vicente, o diretor do IBEA, essa oportunidade de estarmos aqui. Agradeço aos nossos convidados, o Sr. Wilson, e aos membros da família, esse momento que a gente tem a oportunidade na universidade de ter um relacionamento com a sociedade, ter um trabalho, a pesquisa também vai junto com as pessoas que de alguma forma se beneficiam com o nosso trabalho. Tentar fazer aqui uma breve reflexão um pouco sobre essa questão aqui dessas lideranças étnicas que aparecem, uma vez que o Gardolins, que é um caso exemplar. Toda a comunidade ela vai ter os seus líderes, em geral os primeiros líderes são líderes religiosos. Foi o caso dos poloneses, que tiveram em Ijuí, no início do século, e depois o Stavinsky, que é também uma grande figura. Não é sempre que isso ocorre com comunidades de imigrantes. Nós tivemos no caso espanhol o Fernando Corono, arquiteto, que foi um membro de destaque. Eu acho que para a gente entender um pouco a figura do Gardolins, que a gente tem que não ver só ele, as características que o projetaram, mas sem dúvida as características desse personagem são importantes, mas também um pouco o contexto no qual ele se projeta. A comunidade polonesa, até meados do século, era uma comunidade ainda, em grande parte, formada por descendentes de camponeses. E a gente sabe que os líderes étnicos, eles são egressos das populações urbanas, das classes médias, urbanizadas, e que dão essa figura chamada aqui de intelectual étnico, intelectual entendido aqui no sentido amplo do termo, como alguém que pensa, como alguém que tem algo a falar para os outros, para o seu grupo.
nós temos que levar em conta que se tratava de uma comunidade cindida em função do pós-guerra. Estou me referindo já à segunda metade da década de 40. Né? Durante a guerra, durante a guerra, a comunidade ela estava unida, né, na defesa da Polônia invadida pela Alemanha. Né? A gente tem até o caso do livro Uma Ponte para Terebinho, onde a Letícia Wiatkowski narra a trajetória do vô dela, né? que volta e vai à Polônia para lutar. Né? Um livro belíssimo, quase um trabalho de historiador, né? Ao mesmo tempo que tem o gosto de ser um romance. Né? Enfim, essa comunidade ela ainda estava unificada. Né? Mas depois da guerra, né? Quando a Rússia Soviética passa a dominar a Polônia, essa pátria ela já não é ela é um referencial que se torna dúbio. Né? Nós passamos a ter um representante do governo da velha Polônia exilado em Londres, e como lá pelas tantas todo o Estado, né, acaba tendo o seu representante consular, ele já não tanto em Porto Alegre, mas no Paraná, né? Mas então esses representantes deste governo já não eram um referencial, né? Porque normalmente quando se trata desses grupos em que são oriundos de imigração, os consulados costumam, é um dos tantos elementos de referenciais para as comunidades. Né? E essa comunidade ela fica cindida. O mesmo aconteceu com os espanhóis, né? E os dois grupos tiveram depois dificuldade de ter comunidades, de projetar lideranças, essa cisão na comunidade e essa dificuldade de vários membros da comunidade conviverem com a representação consular, né? Certamente é um dos elementos que justifica essa dificuldade de projeção de lideranças, de haver um movimento étnico. Né? Nós vamos ter muitos imigrantes que vão se manter fiéis ao governo exilado em Londres e vão passar a ter atuação nesse sentido. Né? A comunidade, então, ela fica, de uma certa forma, sem referenciais. E aí, é neste contexto que vai se projetar a figura do Gardulinski. Né? O fato de, ainda depois ter se candidatado, né, mas o fato de ele não ter um perfil ideológico, quer dizer, não sou uma especialista no Gardulinski, nós temos aqui pessoas que têm estudado bem mais do que eu, mais oriento um pouco esses trabalhos, né? Mas, salvo engano, ele não tinha um perfil ideológico assim tão definido, que pode ter facilitado essa atuação dele, muito mais vinculada, então, a aspectos culturais da comunidade. Mas agora eu quero destacar então os elementos da figura dele que serviram que ele adquirisse essa projeção, né, que praticamente ficou sem igual. Né? Uma pessoa generosa, simpática, acolhedora, né? E ele e a esposa também, aí encontra-se a figura da esposa, né, tinham a casa aberta. O que eu estou falando também, eu um pouco pego aqui e ali, no que o Luan me conta, a Thaís, né, o que eu tenho lido. Né? Ele é bem sucedido, né, no sentido daquilo que a gente considera bem sucedido. Ele descende de família de camponês e torna-se um engenheiro. Né? A gente sabe detalhes que o pai dele era alguém que, enfim, afinou-se com o clero, então jornais circulavam, então isso também explica um pouco o fato de ter se tornado uma figura que a gente chamaria assim letrada, no sentido de ter envolvimento com leituras, né, e que sempre é muito importante na formação dessas figuras que se destacam como líderes étnicos. Os religiosos também. A gente fala religiosos, mas na verdade religiosos são pessoas que estudam, como era o caso, né, do Stravinsky, que era um grande pesquisador. Né? Hoje em dia, né, a gente pode ter dificuldade, né, imaginar assim, uma pessoa bem sucedida na sua profissão se torna, porque parece que hoje em dia, para sermos profissionais bem sucedidos, nós temos que estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e às vezes nos falta tempo para nos dedicar a essas atividades como ele, sair para o interior a fotografar. Né? Então, mas ele, naquela época, ele estava lá em pessoa, né? Era a pessoa dele que tinha esse contato direto. Né?
pessoas bem-sucedidas costumam ser os líderes de grupos étnicos, isso não aconteceu só com os poloneses, né? Em outros casos podem ser empresários, como foi o caso dos alemães, né? Arquiteto, no caso, por exemplo, dos espanhóis, né? Ou às vezes pessoas com destaque em cargos públicos, como é o caso dos afrodescendentes, né? Um outro fato que eu destaco é dele ter sido um engenheiro vinculado ao Estado, né? E isso contribuiu para a sua projeção, né? O fato vinculado ao Estado Novo, em pleno período aí de afirmação da figura do trabalhador nacional, né? Então ele trabalhou diretamente num projeto importante do Estado varguista, né? Essas vilas operárias faziam parte desse contexto do que a gente chamaria o populismo varguista, né? E isso, então, também foi contribuindo para esta figura do Gardolinsky, né? Um outro fator que eu destaco é o casamento com a Zenóbia, né? Que lhe agregou um capital cultural, né? Pessoa culta, inteligente, e daí trouxe também esse elemento feminino. As esposas de homens famosos muitas vezes são figuras domésticas ou secundárias na vida pública, né? Mas tudo indica que, né, que a Zenóbia era uma figura pública, né, e uma parceria em grande sintonia com o marido, né? Um outro aspecto a considerar é que ela tinha vínculos com a velha representação polonesa no Brasil, né? A sobrinha, né, do consulado, do cônsul do Paraná, né? Então, esse é um aspecto também, né, que não pode deixar de ser considerado, porque certamente o casamento abriu ao Gardolinsky uma rede de relações, né, e aí de outros aspectos, né. Bom, considerando todo esse conjunto de fatores, né, enfim, e claro, não quero deixar um papel menor ao carisma do Gardolinsky, né? Mas a gente também tem que levar em conta este contexto, né? Imagino o quanto a comunidade polonesa tem se sentido órfã, né? Com o súbito falecimento do Gardolinsky, muito jovem, né? 60 anos, nas plenas comemorações do bicentenário da imigração no estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? Ele era um representante, ele era um natural representante dos poloneses, né? E a sua liderança não encontrou substituto, né? Hoje em dia, agora nós temos aí jovens intelectuais, né, cumprindo um pouco esse papel, né, de, ao mesmo tempo que estudam, fazem suas dissertações acadêmicas, suas teses, ao mesmo tempo também fazem essa importante interface com a comunidade, né? E nesse sentido, então, é importante para nós aqui da universidade, né, estarmos, né, participando, então, desta interface aí com todos vocês. Obrigada. A palavra ao doutor Wilson Rodrigues, cônsul honorário da Polônia. Boa tarde a todos. Eu agradeço esse convite que me foi feito pelo Luan, através do Luan, em nome da universidade. A minha área de conhecimento não é exatamente a história, eu sou da área jurídica, mas sou filho da universidade. Eu me formei na UFRGS em 1979. E tenho como uma ocupação prazerosa a pesquisa da história da imigração. E agora fui distinguido pelas autoridades da Polônia moderna, né, vamos desde logo delimitar os com essa função honorária de cônsul aqui em Porto Alegre, que muito me honra. E ainda mais porque um dos títulos que o Edmundo Gardolinsky era agraciado e acredito que ele gostava é o de que ele era o cônsul, ele era o embaixador de fato da Polônia no Rio Grande do Sul. Então, estou agora exercendo essa função e espero ser merecedor de um cêntimo da confiança, do apoio e
corresponder então a essa função que eu vou exercer. Bom, eu queria começar dizendo que, no mesmo sentido que a professora Regina destacou, o Garduliński, vamos chamar assim Garduliński, né? Edmundo Garduliński, foi um verdadeiro ícone na comunidade polonesa. A origem dele era um pouco diferente da origem dos poloneses em geral. O meu bisavô era uma pessoa que lá na Europa já se dedicava à agricultura. Ele era a primeira geração dos ex-servos da gleba, portanto ele não tinha nenhuma instrução, e a grande maioria dos imigrantes eram desse nível, né? Eram analfabetos, eram pessoas que não tinham experiência de administrar uma gleba de terra, eram pessoas que eram realmente incultas para todas as atividades. A vinda ao Brasil se deveu mais a que o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil pagava a passagem desses imigrantes e parcelava a compra do lote rural aqui no sul do país. Então, essas pessoas eram com esse padrão. Garduliński é diferente. O pai do senhor Edmundo e Mariano era letrado. Ele veio para trabalhar no consulado austríaco, à época em que a Polônia ainda pertencia para o Império Austro-Húngaro, no Rio de Janeiro. E depois acabou ficando no Brasil e vindo para o sul. Uma particularidade, Edmundo, o seu avô foi professor na comunidade onde o meu bisavô era agricultor, em Itaiópolis, nos anos 20. Na pesquisa que fiz, encontrei lá o nome do terceiro professor, foi Mariano Garduliński. Então, eu suponho que o Edmundo tenha tido uma origem mais rica culturalmente desde o seu nascimento. E assim se entende um pouco melhor porque ele teve toda essa ascendência, né? E essa presença importante no núcleo de imigrantes poloneses. Dizia então que eu gostaria de destacar por esse ângulo. Ele foi um ícone numa comunidade carente de de uma pessoa do seu sangue, da sua etnia, que pudesse